Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos agora entrando no capítulo 46 do livro Gênesis, que é a saída de Jacó para o Egito. Então José mandou buscar o pai para ir morar no Egito, que aí começa o grande exílio dos judeus. Aqueles 400 anos de exílio começam aí. Então Israel partiu com tudo que possuía. Chegando a Barsabeia, ofereceu sacrifícios ao Deus do seu pai Isaque, e Deus disse a Israel, numa visão noturna: Jacó, Jacó. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus retomou: Eu sou El, o Deus de teu pai. Não tenhais medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito. Eu te farei voltar a subir, e José te fechará os olhos. Então, qual foi a comunicação que ele recebe? Uma comunicação mediúnica, né? Vá para lá, nós vamos montar essa grande nação a partir de agora. Porque se pensarmos bem, de Abraão a Jacó, 2 gerações, e não se deu para formar a nação ainda. Agora a nação começa a se formar lá no Egito, no exílio. Porque quando eles voltam, 400 anos depois, eles já voltam como uma nação. Então, foi aí que a espiritualidade superior, né, comandada por Jesus, disse: olha, vai para lá porque eu vou com você. Nós vamos montar essa grande nação. Certo? Então, é este o grande momento aqui de Jacó. Então, Jacó partiu de Bersabeia, e os filhos de Israel fizeram seu pai Jacó, seus netos e suas mulheres subir nos carros que o faraó enviara para levá-los. Então eles tomaram seus rebanhos e tudo que tinha adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e todos os seus descendentes com ele, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, todos os seus descendentes, ele os levou consigo para o Egito. Aqui dá para a gente uma informação bem interessante da formação do povo hebreu. Por quê? Porque é essa turma que vai começar agora a formar realmente o povo. Depois de Abraão e de Isaque, então este povo que já foi ali capturado pelo trabalho de Abraão e de Isaque, agora se consolida em Jacó. São 3 grandes patronos, né? Da história de Israel, da história dos hebreus. Então, a partir daí, começa a formação do povo. Isso é um fato histórico muito interessante, para que a gente tente entender essa grande nação, que é esse braço de exilados de Capela, que acabou se tornando o povo hebreu. Então aí começam a juntar o pessoal. Então agora, seus filhos, suas filhas, depois eles vão para o Egito, e ali vão tendo descendências até formar uma grande nação. Então tudo começou naquele momento. Agora o povo já está em busca dessa nação que vai gerar o local onde Jesus nasceria alguns séculos depois. Aí começa ali, né? Então a família de Jacó, aqui ele vai citar os nomes dos filhos de Jacó, que vieram para o Egito, né? Jacó e seus filhos, Rúben, o mais velho de Jacó, os filhos de Rúben, Anoque, Falu, Esrom, Carmi, os filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aode, Jaquim, Soar e Saul, o filho da Cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Caate, Merari, os filhos de Judá,
Onã, Sela, Pérez e Zara, mas e Onã morreram na terra de Canaã, eles nem chegaram a ir para lá. E os filhos de Farés, Erson e Amor. Os filhos de Isacar, Tola, Fua, Jassube e Semron. Os filhos de Zebulon, Sanhed, Elon, Jalete. Esses são os filhos que Elias gerou a Jacó em Padã Arã, além de sua filha Dina e todos os filhos e filhas, 33 pessoas. Os filhos de Gade, Safon, Had, Sunia, Zebon, Eri, Arodi, Areli. Os filhos de Asser, Jam, Josua, Jesuí, Béria e sua irmã Sara. Os filhos de Béria, Eber e Melquiel. Esses são os filhos de Zelfa, que Labão deu à sua filha Lia. Ela gerou esses para Jacó, 16 pessoas. Aí vem os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Jacó teve como filhos no Egito Manassés e Efraim, nascidos em Assené, filha de Putifar, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocor, Asbel, Gera, Naamã, Equi, Rosma, Ofim e Ared. Esses são os filhos que Raquel gerou para Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Russim. Os filhos de Neftali, Jaciel, Gumi, Gesser e Selém. Esses são os filhos de Bala, que Labão deu à sua filha Raquel. Esses ela gerou para Jacó, com todos foram 7 pessoas. E os que vieram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, eram todos 66. Os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram em número de 2. Total das pessoas da família de Jacó, que vieram para o Egito, 70. Olha, eu fiquei assim, te ler esse conjunto aqui, né, que vai do item do versículo 8 até o versículo 9 do versículo 8 até o versículo 26 do capítulo 46 do Gênesis. Para que colocar esses nomes todos aqui, né? Para que isso? Então, gente, é uma alusão, né, ao início dessa formação do povo hebreu. Então, se a gente for por essa informação, a gente não vai aqui dizer que é informação mesmo, né? Mas começaram com essas 70 pessoas, que começou a formar o povo mesmo para valer, né? Então, foi isso que aconteceu, segundo aqui a Bíblia. 70 pessoas se estabelecem no Egito, vindos com Jacó e outros gerados no próprio Egito. E ali começa, então, a montagem da grande família hebraica, que durou 400 anos para se formar numa grande nação. Milhares de pessoas deixaram o Egito mais tarde. Vieram 70 e retornaram milhares de pessoas, né? Depois, no livro Números, tem essas contagens todas lá. A acolhida de José. Então, Israel enviou Judá na frente a José para que este comparecesse diante dele em Gessém. E eles chegaram à terra de Gessém. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel em Gessém. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço e, beijando, chorou longamente. Israel disse a José: agora posso morrer, depois que vi teu rosto e que ainda estás vivo. Quando ele fala Israel, dá a Jacó o nome de Israel, isso foi também por um sonho, né, revelado, nós já estudamos isso aí atrás. Então José disse aos seus irmãos e à família de seu pai: vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: meus irmãos e a família do meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para junto de mim. Estes homens são pastores, eles se ocupam com rebanhos, e trouxeram suas ovelhas e seus bois, e tudo que lhes pertence. Assim, quando o faraó vos chamar e vos perguntar: qual a vossa profissão? Vós respondereis: teus servos se ocuparam de rebanhos desde a sua mais tenra idade até agora,
tanto nós como nossos pais. Deste modo, podereis permanecer na terra de Gesem. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Então, era uma profissão que eles não gostavam de fazer, né? E aí o povo lá de José eram pastores, eles eram exímios. Então, era mais uma forma de convencimento popular das presenças daquelas pessoas. Então, nós somos pastores. E como pastores, nós vamos viver aqui no Egito. Então, essa era a grande proposta para se começar, né, ali o grande trabalho, né, para que aquele povo pudesse se tornar numa grande nação. Então a gente observa, minha gente, que tudo tem um trabalho. Tudo tem um trabalho. Então vocês imaginam, a gente está lendo isso aqui rapidamente, mas você imagina que chegaram lá no Egito, encontraram José, José conversou com eles com aquele conjunto de emoções. Depois José manda seus irmãos lá buscar o pai deles. Volta aquela turma toda, né? Chega até José, aí José orienta, olha, vocês vão falar para o faraó que vocês são pastores. Então a história, ela é bem convincente, né? Porque não é uma coisa mágica, é uma coisa que ela destaca um movimento. Então isso para nós é uma lição muito interessante, é com relação a esse negócio de buscar milagres, sabe? Então a gente às vezes chega no centro espírita e quer que tudo ocorra de uma hora para outra, que a gente seja recuperado de uma hora para outra, que os espíritos façam aquilo rapidinho. Não é assim, você está sendo acolhido para fazer parte de uma grande nação de trabalhadores de Jesus, certo? Então você tem que passar por esses processos. Então, qual é a sua profissão? O que você mais gosta de fazer? O que você sabe fazer? E, às vezes, o que você sabe fazer é o que está mais carente ali naquele lugar que você foi. Então, você vai apresentar os seus préstimos. Olha, para nos tornarmos ovelhas do rebanho de Jesus, minha gente, nós temos que ser dóceis e inocentes como as ovelhas. Quando nós buscamos aí um estudo sobre ovelhas, ao longo da história, elas existem há muito tempo, foram domesticadas há muito tempo, e o que se fala das ovelhas é isso, docilidade, ao mesmo tempo que uma espécie de inocência, né? Então, se nós quisermos realmente ser úteis ao grande trabalho de Jesus, vamos partir por esses princípios de inocência e de bastante docilidade. Eu vou ficando por aqui. Que Jesus continue abençoando você e seu lar.